Olha, a grande expectativa de uma nova denúncia ser feita contra o presidente da República, Michel Temer. A dúvida é saber se essa denúncia será feita na semana que vem, que tem o feriado no meio. Mas, de qualquer forma, o Congresso já está na expectativa. E quem conversa conosco agora, aqui no Jornal da Manhã, é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais. Deputado, bom dia, obrigado pela sua gentileza. Bom dia, prazer em falar. Deputado, o outro processo na Câmara teve o rito normal, com o relator sendo escolhido, e em plenário os parlamentares entenderam que a denúncia não deveria ser encaminhada ao Supremo Tribunal Federal. Na iminência de uma nova denúncia contra o presidente, o rito vai ser absolutamente o mesmo, deputado? Sem dúvida, é a mesma natureza de procedimento, a chamada SIP, que é uma solicitação de instauração de processo, que é instaurado no âmbito da Câmara dos Deputados, para se definir, de acordo com o que determina a Constituição, se o presidente da República pode ou não ser processado criminalmente perante o Supremo Tribunal Federal por acusação de crime comum. Então, obviamente que uma segunda denúncia, eventualmente se for oferecida, ela terá uma outra realidade, porque deve ser naturalmente um outro fato. Mas quanto ao procedimento no âmbito da Câmara, haverá de ser idêntico ao anterior. Deputado, bom dia. Marco Antônio Villa, deputado Rodrigo Pacheco. Bom dia, Villa. Bom dia. Perguntar para o senhor o seguinte, quer dizer, como o senhor bem disse, quer dizer, vamos aguardar o que vai acontecer, mas segundo a imprensa e pelo que se fala, deve ser encaminhado duas denúncias, ou em uma só, uma por formação de organização criminosa e outra por obstrução da justiça. Mas vamos aguardar tal, e o senhor explicou que o procedimento vai ser o mesmo adotado no episódio da corrupção passiva, da denúncia. Justamente sobre a denúncia de corrupção passiva, como o senhor avaliou a tramitação da denúncia, os incidentes na comissão, a questão do relator, todos os problemas, a derrubada do relatório do relator, a votação no plenário? Como é que o senhor avaliou? Você acha que aquilo foi bom para o país, bom para o parlamento? Bom, eu avalio que o ponto fora da curva nessa discussão toda foram aquelas substituições na Comissão de Constituição e Justiça. Sim. Talvez não fosse aquilo, não se poderia falar nada quanto ao procedimento no âmbito da Câmara dos Deputados. Aliás, como presidente da CCJ, eu busquei ser o mais isento e imparcial possível, resolvi as questões de ordem, os requerimentos mais diversos, dentro dos princípios de direito, dentro do regimento, sem pretender ajudar um lado ou outro. Então o procedimento foi, na minha opinião, absolutamente correto até o fim. Quanto ao resultado, é um resultado que democraticamente se teve no plenário da Câmara, com o entendimento dos parlamentares quanto à pertinência ou não da autorização do processamento criminal do presidente. E fica só realmente essa mancha quanto a essa substituição casuística e casuísta na Comissão de Constituição e Justiça dos membros que lá estão. Por exemplo, cito um exemplo, o deputado Espiridião Amin, que Sim. foi substituído na CCJ e que era, sem dúvida alguma, um dos mais atuantes deputados no âmbito da CCJ, relator de mais de 50 matérias. Então, infelizmente, isso foi um ponto fora da curva, sim. Deputado Rodrigo Pacheco, como é que o senhor escolhe um relator? Qual é o critério para escolher um relator? Depende da natureza da matéria. Tratando-se, nesse caso, de uma instauração de processo por denúncia de crime comum, é recomendável que, pela natureza jurídica do tema, que o relator seja um conhecedor de direito, seja um advogado, seja uma pessoa, não necessariamente um advogado criminalista, mas quem tenha conhecimento de direito, de processo, de avaliação de provas, de justa causa de ação penal, para poder ser o relator da matéria. E, sob o ponto de vista político, é importante que relativamente independente. Quando eu digo relativa, é porque como é uma casa política, há as filiações partidárias, há as tendências ideológicas, isso é normal. Mas alguém que seja relativamente independente para poder ter condição de opinar sim ou não, ainda que ele tenha preferência por alguma coisa. Mas essa relativa independência também é importante. Não pode ser alguém muito atrelado ao governo, nem alguém com uma oposição sistemática a todos os temas do governo. Deputado, é interessante que alguns parlamentares da base aliada do governo, não necessariamente do PMDB, dizem que uma nova denúncia vai atrasar ainda mais o trabalho na Câmara, a necessidade da discussão das reformas. Uma coisa tem a ver com a outra, deputado? Tem tudo a ver. Uma vez oferecida uma denúncia no Supremo, encaminhada à Câmara dos Deputados, literalmente para a Câmara dos Deputados por conta disso. Essa é uma realidade, é por isso que eu acho que nós temos que ter agilidade na Comissão de Constituição e Justiça
para nos desincumbirmos logo da definição quanto à autorização ou não. Então, de fato, quando há uma denúncia dessa, todas as energias e as atenções se concentram nesse tema até que ele seja resolvido e paralisa, assim, todos os outros temas que são importantes para o país. Deputado, justamente sobre isso, quer dizer, quanto tempo, caso seja encaminhada a denúncia, evidentemente, quanto tempo, no caso da Comissão de Constituição e Justiça, é possível que ela encaminhe, ela tenha um parecer, o relator apresente seu parecer, é votado pelos pares e encaminhado ao plenário. Na esfera da Comissão da Constituição e Justiça, quanto tempo demora? Isso é variável porque depende do cumprimento dos prazos nas diversas fases. Sim. Uma vez encaminhada pela Presidente do Supremo Tribunal Federal ao presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, ele despacha para a CCJ, nós designamos um relator, esse relator tem o prazo, são 10 sessões, para elaborar o seu parecer, é até 10, então ele pode encaminhar antes desse prazo. Depois nós temos 5 sessões para poder definir na CCJ esse parecer. E na sequência vai a plenária e imediatamente é submetido à apreciação do plenário e decidido. Não é algo que leva tanto tempo, não. Eu acredito que se houver uma concentração de esforço e comprometimento de se resolver isso, nós conseguimos fazer isso em cerca de 20 dias. Deputado Rodrigo Pacheco, evidentemente, um processo desse, em que tem a intervenção do parlamento para o processo de um chefe do executivo perante o poder judiciário, que é o Supremo Tribunal, sim, demonstra o equilíbrio dos poderes. Mas eu acho que, tem um grande princípio por trás, que é a preservação da instituição e não a figura do presidente. Isso se sobrepõe à descrição dos fatos criminosos, deputado? Essa é uma lógica que cada qual tem a sua. O dispositivo constitucional diz que, em se tratando de presidente da República denunciado por crime comum do Supremo Tribunal Federal, deve haver uma autorização da Câmara dos Deputados, que é representante do povo. Presume-se que o presidente foi eleito pelo povo, ele pode ser processado e afastado do cargo somente pela autorização do povo através de seus representantes. Eu, particularmente, isso é uma opinião minha, em relação a esse dispositivo constitucional, eu acho que não deveria haver a autorização da Câmara para o processamento criminal. Acho que poderia, havendo indício de autoria e prova da materialidade, haver o recebimento da denúncia e o presidente da República ser processado normalmente. Apenas o afastamento do cargo é que deveria ser submetido à Câmara dos Deputados. Mas essa é uma opinião constitucional sobre o dispositivo que lá está hoje. Mas a razão de ser desse dispositivo que existe hoje na Constituição, de que é preciso ter autorização da Câmara dos Deputados, ele decorre de uma tutela e de uma proteção da instituição presidente da República, sim. Então, a despeito de a pessoa do presidente ter algum envolvimento com indício de autoria e prova da materialidade, pode haver uma conveniência política e institucional de preservá-lo no cargo até o final, para só depois do exercício do mandato ser processado criminalmente. Deputado, mudando um pouco de assunto e contando com a sua gentileza, eu lendo a Constituição, e com o senhor como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, lendo a Constituição, uma coisa que me intriga é quando há uma viagem de um presidente da República ao exterior, ele transfere o governo ao sucessor, que seria o vice-presidente, no caso da ausência de vice-presidente, como agora, ao presidente da Câmara dos Deputados, muitas vezes ao presidente do Senado, ou até chegando no limite ao presidente do STF e tal. A dúvida que eu perguntaria ao senhor, se fosse possível me responder, é o seguinte: como é que é possível ter um presidente no exterior assinando tratados, acordos, etc., em nome da República Federativa do Brasil, e ter um outro presidente aqui? E por quê? Porque quando o presidente viaja ao exterior, ele não está impedido, não houve impedimento nem por crime de responsabilidade e nem por uma infração penal comum. Por outro lado, não há uma vacância, porque ele continua no exercício da presidência. O porquê desse costume no Brasil, já que na minha leitura da Constituição não se aplica essa transferência de poder ao vice-presidente numa viagem ao exterior com autorização do Congresso? Lembrando que se o presidente viaja e o vice mais que 15 dias, aí precisaria da aprovação do Congresso. Exatamente. Bom, é uma lógica que você estabelece, mas de fato, a partir do momento que o presidente da República se ausenta do país, para cumprir, obviamente, a sua missão como presidente na relação internacional, que é fundamental e inerente ao cargo de presidente da República, é preciso, a princípio, essa é a minha opinião, que haja uma substituição momentânea, que é essa que acontece hoje, para responder pelo país nas diversas situações em que surgem, que deve haver algum comandante, não é, do país a responder cada uma dessas questões. Então não vejo isso com prejuízo, nem me parece antinatural
que haja essa substituição pelo presidente, no nosso caso atual, pelo presidente da Câmara dos Deputados, assumindo a presidência interinamente. Mas, eventualmente, pode ser discutido algum tipo de alteração, considerando, como você disse, que não há propriamente uma vacância ou algo que recomendasse uma substituição. Ok, deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas Gerais, presidente da CCJ da Câmara, obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã. Bom fim de semana, deputado. Igualmente a todos, obrigado por ter participado.